Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Estamos aqui para mais um podcast DRsCast. Eu sou Lucas Chagas, cirurgião plástico. Apresentação curta. Cirurgião plástico, casado com uma mulher maravilhosa, dono da clínica Leicetic. Enriqueça aí, moço, a apresentação, por favor. Eu sou Lucas Chagas, cirurgião plástico. Casada com uma mulher maravilhosa. Eu sou Emily Cova, sócia de meu maridão na vida e no trabalho. Proprietária da clínica Leicetic, uma clínica voltada, né, para cirurgia plástica, medicina estética e autocuidado de uma forma geral, feminino e masculino. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, selecionada, inclusive, para o momento que estamos vivendo, e veio trazer um papo super rico que vai acrescentar a sua qualidade de vida, vai falar com você, mulher, de uma forma talvez um pouco diferente do que você está acostumada a cuidar da sua saúde. Estamos aqui com uma excelente ginecologista formada pela Universidade Federal da Bahia, residência em ginecologia e obstetrícia pela UFBA também, especialista em ginecologia e obstetrícia e, sobretudo, um ser humano incrível que eu conheço literalmente desde que eu nasci, que eu tenho o privilégio de correr no meu sangue, o mesmo sangue que corre no sangue dela. Ixi, Maria, falei um negócio esquisito das horas, meu sangue corre no sangue. Enfim, é minha prima. E aí traz com isso uma bagagem de formação de caráter e de estrutura de vida muito semelhante à minha, já que a gente veio, né? Somos farinha do mesmo saco, literalmente. Doutora Camila Rabelo, muito bem-vinda e muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, gente. Um prazer enorme, Lu, estar aqui com você, que, como você disse, meu primo, e com muita semelhança, né, no ponto de vista ético, de formação de caráter, tudo como você falou, e isso nos aproxima. E nesse momento, junto a vocês dois e a Emily, a gente está aqui para bater esse papo. Muito obrigada aos dois. Tá? Estaremos juntos aqui nesse papo hoje e muitas outras oportunidades da vida. Tá? Eu sou Camila Rabelo, sou ginecologista e obstetra de formação. Tenho 15 anos de mercado de trabalho, muitos desses anos voltados à obstetrícia, trabalhando de forma muito intensa e dedicada a uma obstetrícia muito respeitosa, tentando escutar e atender as demandas individuais de cada mulher naquele momento tão único em suas vidas, né? Mas nunca deixei de estar junto a elas na ginecologia também. Sempre foi um alvo, uma meta de vida minha, me manter junto à ginecologia, de forma que eu conseguisse acompanhar aquela mulher de uma forma bastante completa, né, em várias fases da sua vida. E é isso que me dá hoje uma bagagem muito confortável para lidar com mulheres, porque eu tenho essa experiência desses anos todos de acompanhar múltiplas mulheres ao longo de várias fases da vida. Então, assim, a mulher é muito plural, porque ela vive momentos distintos à medida que os anos vão passando. E distintos não só nas suas vidas pessoais, mas distintos no seu funcionamento endógeno mesmo. A mulher é muito multi, assim. E é muito bacana e muito gratificante a gente acompanhar mulheres e perceber essas alterações e o que as novas vivências vão trazendo e o que as novas experiências vão fazendo dessas mulheres. Estar ao lado delas é muito legal. Então, hoje eu me dedico muito a mulheres nessa fase pós-maternidade, quando elas precisam voltar o olhar para si, voltar o olhar para o autocuidado, voltar a se enxergar como donas da sua própria vida, uma vez que a maternidade, em um dado momento, toma muito tudo isso, né? Então, é com esse olhar que eu tô aqui hoje para conversar com vocês. E eu acho, inclusive, Mila, que uma das coisas que mudou um pouco esse olhar, assim, eu te acompanho, né? Eu não nasci no mesmo sangue da minha família, apesar de muitos anos, mais tempo, até porque eu te conheci ainda como estudante, como residente, né? A gente teve a chance de se cruzar aí na vida antes de eu conhecer Lucas, inclusive. Mas o que é mais interessante que eu percebo de fora é que, assim, a sua paixão pela saúde da mulher sempre foi global. Mas essa transição e esse olhar que você vem há alguns anos dando muito, sim, ainda vinculado à obstetrícia, porque é isso que você falou, que você acompanha fases de vida diferentes, pré, intra e pós-maternidade, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que traz um pouco também da sua experiência pessoal de vida.
Gente, ela é mãe de 3, nesse mundo louco que vive vida de obstetra, que mais está dentro do hospital do que dentro de casa e consegue exercer essa função de uma forma brilhante. São crianças lindíssimas e eu acho que talvez essa sua mudança de fase de vida também, acho que você sentiu essa necessidade de compartilhar isso, todo o seu conhecimento, a expertise que você já tem e que talvez não é nem adormecido, mas assim, você estava tão tomada pela obstetrícia e há alguns anos vem misturando isso de uma forma mais global. Isso que é lindo de ver, principalmente para mim, que estou aqui, né, do lado de fora. Mas, antes de a gente começar... Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Eu acho que isso que você traz é muito verdadeiro, assim. Eu acho que minha vida profissional sempre foi muito pautada em paixões, assim, né? E eu acho que naquela fase mais jovem, sem filhos, você tem ali o sonho da maternidade, você vislumbra aquilo, né, para uma fase próxima, à medida que você é adulta, se formou, e aí eu comecei a contemplar aquilo. Então, aquilo moveu a minha paixão inicial dentro da minha especialidade e fez com que eu me dedicasse muito a isso, me aprofundasse muito nisso, mesmo porque é algo que eu estaria ali por viver. Então, isso é uma coisa que a minha especialidade me dá essa chance, né? À medida que a gente caminha e vive os desafios da maternidade, troca isso em consultório com os pacientes, muitos desafios, muitas dificuldades, o sono, a alimentação, isso, aquilo, outro. É tanta troca no consultório que aquilo vai nos dando muita bagagem na lida com a maternidade, né? Não só pelas minhas vivências, mas pelas múltiplas vivências que eu escuto diariamente. Inclusive, né, as minhas, porque a minha... Agora é só ginecologista, não mais obstetra. Mas Por foi, favor, né, quem trouxe a vida das minhas 2 filhas, inclusive. Então, vocês imaginam como a gente confia, né, no trabalho, no profissionalismo de Camila. E deixa eu só dar um pause aí, porque eu já vi, viu, Matheus, que hoje eu vou falar pouco aqui. 2 mulheres na mesa, meu irmão. Eu tô lascado. Terminar o que eu tava falando. Não, mas tudo peraí, bem. você vai perguntar. Matheus, cadê que não tá vendo aqui a gente de vez em quando eu gosto de ver, não fica aqui Ele aparecendo. gosta de se ver ali, ó. É, pra ver com a cara delas falando. Gente, é o seguinte, o fato de Camila estar hoje aqui, né, a gente não sabe o dia que você tá assistindo isso, você pode estar assistindo isso daqui a um tempo e tal, mas hoje é dia 11 de maio de 2024 e amanhã é o Dia das Mães, né, então hoje é o aniversário da minha mãe, então aproveitar para mandar um super beijo para você, mãe. Mas amanhã é o Dia das Mães e eu tô aqui na mesa com 2 super mães. Eu sou testemunha, obviamente, da minha esposa, né? A super mãe que ela é, que eu vi todos os episódios, esse assunto acaba sendo recorrente. Falar da maternidade de Emily é chovendo molhado em relação à minha gratidão e a forma como ela dedica a vida às nossas filhas e todas as abdicações, etc, etc. E também da maternidade de minha prima, que eu acompanhei também, claro, óbvio, a gente tá sempre muito perto. E como a Emily falou, são 3 pessoas minhas, né, lá. 2 já é demais, imagine 3. E eu super admiro, mas eu queria estender essa homenagem a todas as mães que estão assistindo. Eu tenho na minha lida, eu não sou ginecologista, mas eu sou cirurgião plástico, então a minha persona são mães, né? A maior parte das pacientes que eu atendo, que eu opero, são pessoas que passaram pelo processo da maternidade, que foram, né, presenteadas por Deus com essa dádiva que é poder gerir, poder ter uma família, poder ter filhos e dar vida, mas que por conta disso tudo acabam pagando um preço muitas vezes muito caro, né, nos seus corpos e no seu autocuidado, na sua autoestima. Então chega uma hora que aquela dor vem, assim, a pessoa acha que vira uma chave em determinado momento, né, a mãe nunca deixa de ser mãe, né, eu me lembro que a minha aniversariante hoje, ela, enquanto eu morava em casa, ela não dormia enquanto eu não chegava da festa, então mesmo adulto, já formado, crescido, ela continua até hoje sendo mãe. Toda quinta-feira que eu vou pra Feira de Santana, ela liga de manhã me desejando boa viagem, que Deus me proteja. Quando eu chego lá, eu tenho que avisar até hoje. Então a mãe nunca deixa de ser mãe, mas chega um momentozinho ali que a criança já começa a ser um pouco menos dependente, que a mãe olha no espelho, e aí vem aquele choque de realidade. Poxa, é isso aqui que eu consegui com minha maternidade, a parte ruim, né? O preço. E aí começa a ter que se cuidar. Então, eu acho que é um dia é um momento, um período, né? Esse mês de maio todo, que a gente tem que botar na primeira palavra quando se fala de maternidade é a gratidão, que todos nós temos que ter. Porque realmente é uma abdicação própria muito grande em prol da maternidade, em prol dos filhos. Então vai aqui o meu sincero, né, agradecimento pela maternidade de vocês, por vocês 2 que estão aqui comigo, pela minha,
e por todas as pacientes, por todas as pessoas que estão assistindo, um feliz Dia das Mães. E provavelmente foi a última vez que eu falei hoje, então até logo, até o próximo episódio, que pelo visto não vai sobrar microfone pra mim. Podem continuar, ok. Deixa eu continuar. É verdade. Porque eu não terminei a minha fala da coisa das paixões. Então, eu acho que inicialmente foi essa coisa da obstetrícia veio aí. E com o passar do tempo, e já pegando o link do que o Lucas falou, a gente vai vivendo essa vida louca da profissão, viver a maternidade, e aí você começa a se enxergar em um outro momento de vida. E nisso que eu começo a me enxergar num outro momento de vida e com outras demandas, eu começo a olhar para a minha vida toda, profissional e pessoal, e tentar dar uma rearrumada para se adequar a um outro momento. E aí surge uma nova paixão, que é a paixão pelo cuidado dessas mulheres mais maduras, né? É voltar o olhar para essas mulheres que um dia se apaixonaram pelo processo da maternidade, se dedicaram a isso. E nessa contrapartida pagaram um preço, como o Lucas falou, e ao mesmo tempo, não só isso, né? Não só a maternidade, mas o avançar dos anos. Então, assim, em algum momento essa mulher precisa parar de novo e rearrumar tudo. E se reolhar. É a nossa campanha, Mila. Se recolocar nesse lugar de uma mulher com desejos, com poderes, com prazeres e com necessidade de manter-se bem, fisicamente, mentalmente, né? E aí hoje é a minha paixão do momento e de fato eu faço essa transição gradual para que a gente se concentre nesse cuidado motivado de novo, mais uma vez, pela minha própria É interessante você trazer isso, porque assim, nossa campanha, né, desse Dia das Mães, e toda a nossa publicação foi voltada para isso, para o resgate. Resgate-se. Então, olhe-se novamente, pense em você. E o que você falou dessa coisa de mulher pré-maternidade, maternidade, olha, eu me lembro, você vai se lembrar também, o quanto a gente cuida da nossa qualidade de saúde, preparação de nosso corpo para gerar, né? E depois? É o pra depois gerar a gente... durante o pré-natal, Mas é isso, a gente começa a tomar medicação antes de pensar em engravidar. Então, ou seja, a gente pensa nisso antes. Pensa nisso no intra, enquanto tá gestante, não pode isso, não pode aquilo, eu preciso cuidar da minha saúde, né? Sim. E depois? Claro que eu não tô falando do pós-imediato, que é uma dedicação exclusiva mesmo, o bebê precisa da gente, amamentação, etc. Mas, às vezes, depois, a gente só pensa na saúde da mulher como prevenção de doença, gente. Como prevenção de câncer de mama. Toda vez que fala saúde da mulher, a gente só pensa nisso. Prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de colo, os próprios preventivos, os exames, né, ginecológicos e tal. Mulher não é só prevenir doença. Mulher não, o ser humano de uma forma geral. Né? Porque o homem também. O homem pior ainda, porque muitas vezes nem procura. Só procura depois dos 50. Olha que absurdo. Quando começa a pensar também nessa forma preventiva. Então, ainda hoje... bem que ainda faltam 20 para eu chegar lá, graças a Deus. Ai. 20, é verdade. Eu falta, nem sei então, 30, né? Pra chegar nos 40. Então, é interessante a gente trazer isso pra vocês entenderem que cuidar da saúde da mulher não é só isso. A gente, como Camila falou, a gente merece mais, porque somos mais. Hoje, uma mulher de 40 anos não é a de 40 anos de 20, 30 anos atrás, ou seja, pouco tempo, que já não mais produzia no sentido de contribuir para a sociedade. Eu nem falo assim. Uma mulher de 40 anos, uma mulher de 60 anos hoje não é mais a Mas é porque 40 já era. que a gente trazia, né? 40 já era. 40 e pouco, sim, já era assim. Momento, né? E hoje não é mais. Então, hoje a gente precisa estar preparada para o que a gente precisa exercer. Então, é por isso que a gente trouxe Camila aqui. Mas vamos lá. Fala pra gente, Mila, assim... Não, pergunte você, meu amor. Me engana que eu gosto. A gente queria saber o seguinte. Como nós vivemos isso no nosso dia a dia, tipo, a gente tem... de uma forma muito... específica, né, a gente acaba abrangendo a parte da qualidade de vida num ponto bem relacionado à parte estética, né, tanto eu quanto ela. Mas a gente sabe que a qualidade de vida vai muito além da estética, né, vai a saúde, o bem-estar, os hábitos saudáveis e tal. Em que momento a ginecologia, e de que forma a ginecologia entra no extrapolar de prevenção de doença em si, e aborda essa parte do bem-estar e da qualidade de vida? De que forma? Que link é esse da ginecologia com isso? Eu acho que isso cada vez mais a ginecologia vem fazendo essa transição, né? Não só Camila fazendo essa transição, mas a ginecologia vem abrindo o olhar para o olhar do todo da mulher,
e a promoção de saúde mais do que sempre foi, né? A gente pensa em ginecologia, pensa, como a Emily disse, rastreamento de colo de útero preventivo e rastreamento de colo de útero. As mulheres chegam ainda hoje, mulheres de todos os níveis sociais, socioeconômicos, chegam ainda hoje buscando, não, eu vim fazer o meu preventivo. Só. E esse é o entendimento da ginecologia. No máximo, o rastreamento mamário em paralelo, porque o ginecologista acaba assumindo. Mas isso vem caminhando nos últimos anos numa direção de ampliar um pouquinho mais essa ginecologia por ser o médico que tem a mulher na mão, digamos assim, por diversas fases, é um médico que consegue ter um olhar integral do estilo de vida daquela mulher, da saúde global daquela mulher. Então, a gente se permite hoje olhar para tudo isso, né? E entender que a mulher é muito mais do que o preventivo. E que uma mulher, para estar bem, ela é muito mais... depende muito mais coisa do que ela ter um preventivo normal, né? Então, e daí a gente começa a ampliar para todos os olhares, no que diz respeito às reposições, no que diz respeito à parte de hormonologia, todas as questões que ao longo da vida de qualquer indivíduo vão se perdendo e as taxas vão diminuindo, as deficiências vão surgindo, e é nesse processo de queda metabólica das coisas que a gente vai envelhecendo. Então, se a gente olha para o todo e se a gente está atento para essas mudanças internas e a gente consegue acessar essa mulher no momento certo, a gente consegue promover saúde, e não só no sentido de longevidade, no sentido de ampliar o tempo de vida, mas qualidade. No tempo de promover qualidade, de disponibilizar qualidade, para que diminua a chegada das doenças do envelhecimento, para que diminua os problemas mentais, tudo aquilo que vai aumentando a sua incidência. Na medida em que a gente vai envelhecendo, se a gente está mais atento para isso lá atrás, a gente consegue frear um pouco esse processo e tentar devolver a ela essa condição de saúde mais plena, né? Então, eu acho que a gineco, por ter a paciente ali, que é a paciente que vai todo ano, e você vê aquela paciente ano a ano, é você quem está com ela ali para enxergar tudo isso no momento certo. Para orientar, inclusive. Para dar as boas orientações, para ampliar o olhar de que ela não é só um colo de útero, que ela tem que estar bem, porque ela tem que ter energia para malhar, ela tem que ter para poder que ela tenha um bom físico, ela tem que estar bem para ela ter uma boa vida sexual. Ela tem que ter o olhar global para que o entendimento dela sobre o estar bem não seja eu estou bem porque eu não tenho, porque meu preventivo é normal, meu exame de mama não tem lesão, e aí eu tô bem. Não tô bem porque meus exames são normais exclusivamente, né? Eu tô bem porque eu tenho qualidade de vida suficiente, eu tenho energia para fazer tudo que eu me proponho a fazer, né? Eu consigo ter rendimento no meu exercício físico, eu consigo sustentar uma boa alimentação, eu consigo ter uma boa qualidade de sono, eu faço as minhas reposições hormonais para me dar esse lastro, esse suporte para que eu consiga caminhar com qualidade, porque como a Emily falou, ela falou em 40 anos, mas assim, numa realidade muito próxima da gente, mulheres de 60 anos, 50 anos, eram mulheres no fim da vida. No fim da sua capacidade produtiva, de um modo geral. E hoje você não pode se imaginar com 50, 60 anos sem estar ativa, sem ser dona da vida, sem estar criando filho. Tem mulheres, né, a maternidade chegando mais tarde para muitas mulheres, e essas mulheres precisando estar ativas por mais tempo, né? Então, nada em saúde eu acho que é isolado, assim. E essa fala da maternidade mais tardia é uma delas. Nada é isolado. A mulher engravida mais tarde. E aí? Todo o resto do que acontece com ela vai precisar se prolongar, né? Perfeito. Porque ela vai ter 50 anos, 55 anos e vai ter um filho de 8. Mas, inclusive, até o fato de ser possível engravidar mais tarde. Isso vem sendo possível por conta do cuidado com a saúde, sim, que antigamente imaginar uma mãe engravidando com 40, 42 anos era praticamente impossível. É vó ou é mãe? Sim. Né? Então, o fato, inclusive, de poder que isso aconteça. Só que eu vou um pouco além, Mila. Quando você traz assim, meus exames estão normais, e por que eu tô tão indisposta? O que acontece, gente? Exame complementar é o básico para a gente saber se não está doente. Né? Então, até esses parâmetros de normalidade, aos poucos, ao longo do tempo, a gente já presenciou que vem mudando. Porque o normal que era antigamente era um, e hoje, pela demanda toda essa que Camila falou, o normal precisa ser outro.
né? Só que existem exames que não são feitos de forma corriqueira, obrigatória, digamos assim, como prevenção de doença, e que é por isso que precisa de uma médica, um médico, que te oriente, que você especificamente nessa sua fase de vida pós-maternidade ou 40 mais, vamos abranger de uma forma assim, precisa de exames específicos para talvez fazer subdiagnósticos que sim, que corroborem essa sintomatologia tão rica. Porque é isso que a gente escuta. Apesar de Lucas ter dito... né? Que tenta antecipar um pouco. Tem que se antecipar, porque às vezes o sintoma vem antes da alteração laboratorial. Mas isso que o Lucas falou, de assim, a gente está voltado um pouco para a parte estética, no sentido de onde a gente pode resolver. Só que as demandas das mulheres, quando chegam lá, vão muito além da estética. E é por isso que a gente, como, né, quem acompanha a história da Lestetic e a história da minha e de Emily como casal médico, né, na parte profissional, vocês sabem o tanto que a gente está preocupado o tempo inteiro em estar abraçando o nosso cliente de uma forma geral. Abraçando do ponto de vista de oferecer mesmo mais coisas, oferecer que ali ele consiga... Né, o paciente que chegue ali tenha uma visão, tenha uma abordagem mais ampla. E é por isso, né, que a gente tem tentado buscar algumas parcerias, e uma delas que a gente está firmando, a gente não começou ainda, mas aqui dando não é nem um spoiler, já é uma notícia mesmo. A gente tem essa parceria com o Camila agora, justamente para que essa parte não estética, porém saúde, porém qualidade de vida, entre na Lestetic. Tá? Então a gente vai ter atendimento dela também lá, muito voltada para a parte de reposição de hormônio. E aí eu queria trazer justamente isso, Mila, esse papo do hormônio de uma forma um pouco mais específica. Você acha que o fato da gente ter melhorado a forma de administrar os hormônios, aprofundado os estudos sobre a necessidade de você manter taxas hormonais um pouquinho mais elevadas, você linka isso com essa mudança da visão da ginecologia na qualidade da vida da mulher? Eu queria que você respondesse isso, Mila, de um contexto até mais amplo. Porque existe o mito ainda de repor hormônio quando está ausente. E existe outro link de reposição hormonal do ponto de vista, para as mulheres e homens também, meramente com um cunho estético, de hipertrofia e tal. Então, eu queria que você respondesse isso de que o Lucas perguntou, com essa amplitude. Porque é importante a gente esclarecer que vai muito além disso tudo. Sim. Eu vou começar respondendo falando dessa... Um pouquinho antes, quando você fala que... da preocupação de vocês de abraçar o cliente, de Sim. vocês, tudo isso. Eu acho que é pelo entendimento, como a Emily falou, de que a mulher vai ali por uma questão estética. Mas a gente sabe que tudo é muito multidisciplinar, né? Perfeito. E ela não vai só por fazer a cirurgia dela, resolver a vida dela, se ela não abraçar outros hábitos de vida que consigam fazê-la sustentar o benefício da cirurgia. Talvez não para todas, mas muitas, né? Quando mexe com o abdômen, quando mexe com o lipo, tudo isso, se a mulher não abraçar um outro hábito de vida, ela vai joga tudo fora. O que ela fez de investimento do ponto de vista cirúrgico. Então, eu acho que é por isso que é interessante, é inteligente de vocês o olhar mais amplo, porque a gente sabe que essa mulher precisa ter um cuidado multiprofissional, e isso transcende a gente aqui, né? É o nutricionista, é o exercício físico, né? É ela garantir esses pilares de bem-estar que vão fazer com que ela consiga se manter bem na proposta que ela investiu, qualquer que seja ela, né? E aí eu vejo que a ginecologia chega para vocês nesse cenário, especialmente com a hormonologia, na intenção de tentar ajudá-la a, do ponto de vista metabólico, garantir um bom funcionamento, né? Porque a gente sabe que os hormônios femininos, os hormônios na vida da mulher, são muito impactantes, né? Tudo que a mulher garante de vivacidade, de jovialidade, ela garante pelos hormônios que ela tem, né? Então, tudo que se reflete em beleza, né, ao longo da vida de uma mulher, em pele, cabelo, vigor de tecido, tudo tem relação com os hormônios. Então, em um momento quando ela começa a avançar um pouquinho na idade, e eu não estou falando de mulheres idosas, eu estou falando da gente, ela precisa olhar para isso no sentido de ir fazendo os ajustes. Porque se ela deixa chegar lá no fundo do poço para ela tentar recuperar, primeiro torna-se menos seguro, porque quanto mais tardiamente você inicia, pior, né, do ponto de vista de segurança. E segundo, porque ela precisa desse suporte para estar bem.
ela precisa desse vigor de tecidual para responder bem às terapêuticas que Emily vai propor, e inclusive, possivelmente, na parte cirúrgica. Então, eu acho que o cuidado ginecológico voltado para isso contribui nessa direção. E claro que aqui vem esse gancho da medicina estética. Em nenhum momento aqui a gente está querendo traçar uma parceria ou trazer uma ginecologia ou uma hormonologia que vai dar suporte ou vai ser cenário de uma intervenção estética do ponto de vista hormonal, né? Isso não é a nossa proposta. E aí é bom quando o Emily traz isso para a gente deixar muito claro. A nossa ideia é contribuir, mas contribuir com a fisiologia, contribuir com os níveis fisiológicos, Deixa eu... os ajustes necessários para garantia daquela qualidade de vida. E não para deturpação, né? É isso que eu queria aproveitar, porque assim, você falou de uma forma que eu acho que vale a pena bater nisso de novo, até com termos bem leigos mesmo, para que todo mundo entenda. A gente não tem, o nosso perfil, L'Esthétique, não é de reposição extra hormonal, de anabolizante, de hipertrofia demais, dessa parte artificial da coisa, que a gente não é o nosso jeito de trabalhar. Todo mundo que conhece a gente sabe. O tanto que a gente preza pela ética, pela saúde, pelo bem-estar, pela beleza. E não essa beleza extravagante que a gente nada contra. Cada um que siga as suas escolhas. Não estou aqui para criticar quem repõe hormônio com fins unicamente estéticos. Não estou aqui para criticar. Mas é importante que as pessoas saibam que a gente não escolheu ela porque ela é minha prima, não escolheu ela para fazer esse papel lá porque é bonita, é linda. Não, a gente escolheu porque a gente sabe e entende que ela tem essa mesma visão nossa de que a ideia é promover saúde, no conceito amplo da saúde. Nesse contexto dos nossos pacientes, porque é isso, assim, vocês que procuram a gente, os nossos pacientes, vem claro, por exemplo, eu quero uma mama maior, eu quero uma barriga menor, certo. Só que quando a gente começa a conversar, a gente precisa entender em que momento de vida, quais são os objetivos que eles querem ali. Aí vem trazer a autoestima, aí traz a relação sexual como foco, aí traz o casamento como foco. Então, eu posso olhar aquela paciente que é multi, como você falou, ou seja, o ser humano é multi apenas pelo peito e pela barriga. Então, inclusive, eu preciso acolher para eu entender qual é o perfil de qualidade de vida, o que ela vai me entregar de atividade física, de dieta, de acompanhamento de ginecologista, ou enfim, para saber como aquele resultado vai impactar. E a gente, como médico, é o que a gente, né, quando a gente jura lá na frente, a gente jura que a gente vai cuidar do ser humano. Então, é a nossa função. Meus pacientes me chamam, Emily, aqui é uma sessão de terapia, porque você escuta muito além. Eu digo, não, vocês que acham. É porque para você aplicar uma toxina botulínica, para você fazer um bioestimulador, eu preciso entender isso, inclusive para linkar a expectativa, linkar resultado, para que você fique feliz com o que você está investindo. O objetivo é você, não sou eu. Sim. Então, assim, é muito importante que vocês saibam dessa coisa ampla e como a gente trabalha, mas não é só a gente, é importante que vocês saibam que isso é possível. Porque quando eu começo a conversar isso, nossa, mas eu nunca imaginei, assim, que existe um monte de profissional que pode me olhar nesse sentido e me tirar desse fundo do poço, porque muitos pacientes vêm, às vezes, por falta de disposição, por falta de libido, por falta por excesso de sono, enfim, todo hormonalmente, todo fisiologicamente, metabolicamente, e fala assim, não, mas se eu botar o meu peito no lugar, se eu tirar essa ruguinha, tudo vai se transformar. Não, não vai. E é por isso que é importante que a gente saiba, que a gente tenha um entendimento qual é a fase de vida, por que você está buscando, para que a gente sim realize o que compete à minha especialidade, a especialidade de Lucas, mas para que a gente te oriente a buscar tratar do resto para que tudo se componha numa felicidade plena. E é por isso que a gente traz Camila, né? Mila, a gente vai chamar de Mila, para o nosso time nesse sentido, porque ela tem muito a agregar nesse contexto. Como é que você, qual é a sua visão, Mila? Porque a visão nossa é essa. Como é a sua visão dessa mulher contemporânea que te procura? Como é que ela chega para você? Quais são as queixas? Para você, assim, até trazer isso para... essas queixas eu posso ajudar. Como é que é isso? Conta assim um pouquinho pra gente. Acho que a mulher hoje, muito por essa questão de múltiplas funções, né? E de muita entrega e muita coisa diferente, ela traz muito dessa condição de energia, né? Essa coisa do cansaço exagerado, que repercute na falta de libido.
E às vezes, no sono ruim, no peso que ela não consegue perder, na falta de energia para ir malhar. São múltiplas queixas, muitas vezes vinculadas na cabeça dela, inicialmente, apenas ao cansaço que a vida dela impõe a ela. Mas aí a gente tem que conversar com ela. Sua vida sempre foi assim, né? E você sempre deu conta. Então, o que será que tem diferente agora para que esse cansaço repercuta em tanta coisa a mais, né? Porque a unha que tá fraca, o cabelo que tá caindo, a noite que tá mal dormida. É tanta coisa e ela acha que tudo é em função daquele... Ele tá me olhando, peraí, só um minuto, desculpa lhe interromper. Ele tá me olhando porque ele tá falando assim, tá vendo? Eu não tô falando nada. Não, mas não Eu precisa não tô falar. falando. Depois de 15 anos de casado, Só mais basta um ali tanto. olhar. Nem olhei, ó. Campo aqui, ó. Tô olhando pra você. DRs é discussão de relacionamento, né? Isso. Então, mas hoje nossa prima tá aqui. Vamos devagar, né? Porque Mas ela, mais do que ninguém, sabe, porque é a minha gineco e com quem a única pessoa que eu posso conversar é com ela. Saiba disso, se você não sabia. então, nesse momento tem, eu acho que pelas minhas contas, 6 milhões de pessoas assistindo isso, então não... Pois é isso, eu também. Eu sou atrás da médica, eu sou uma mãe, sou uma mulher frágil, com todas as minhas peculiaridades e iguais a vocês, também preciso de Camila. Vá, Mila, desculpa. Eu já me perdi no que eu falava, mas eu acho que essa é uma outra fala, é essa coisa de que as pacientes têm muito no ginecologista esse espaço de fala. Né? Já pegando o gancho do que você falou. Então, se você fala em terapia no seu consultório... no cirurgião estética, plástico também. É isso, todos nós, cada um no seu contexto. Que todo mundo que dá um pouco de espaço, todo profissional que dá um pouco de espaço para a pessoa se colocar, elas falam. É isso aí. Elas gostam de falar, né? O meu marido é cirurgião vascular e é uma terapia no consultório dele. Ele chega contando as histórias de vida inteiras. Então, assim, se a pessoa dá um pouco de acolhimento afetivo nesse sentido... O paciente gosta disso, né? Mas na ginecologia, eu acho que é um pouco mais. Porque, assim, ela tem que... Mesmo aquela que não quer conversar, você cutuca ela. Porque ela tem que me falar algumas coisas, porque eu preciso saber. Porque se ela não me fala nada, eu não tenho que orientar nada. Então, eu tenho que dar uma cutucada. Às vezes, ela tá ali meio travada pra falar da sexualidade. Eu pergunto uma vez... Cutuca, assim, com a varinha... Com a varinha grande. Isso, Eu não sei cutucar discretamente. Não. Então, eu começo, dou uma primeira chance. Se ela não fala espontânea, eu mudo de assunto, pergunto outras coisas, volto no assunto, mas ela precisa me falar. E, no geral, eu não preciso cutucar. Na verdade, no geral, eu já tenho esse espaço de fala. E elas falam tudo, e conversam tudo, e trazem não só o que, teoricamente, na cabeça delas é o diretamente minha função. Sim. Elas falam de outras tantas coisas, mas você olha aquele pacote, ainda mais eu, sendo uma mulher que saí desse mesmo cenário de múltiplas funções, né, que estou nele, eu consigo enxergar que aquilo tudo que ela tá me contando tá junto, né? Tá interligado e faz parte do que eu vou propor a ela. Tem vezes que eu dou receitinha pra casa, assim, ó, uma saída por semana com o marido. Tem vezes que eu mando por escrito pra ela. Acertar seu exercício físico e tantas coisas. Não sei o que. Um marido uma vez na semana, uma noite fora, uma viagem um fim de semana no mês. Eu, às vezes, mando isso por escrito de verdade. Na receitinha, faz parte da terapia. Com carimbo. Pra ela entender que se ela não der uma ajustada naquilo ali, não vai ajudar a ajeitar ela vir me falar da sexualidade dela, entendeu? Ela vai precisar voltar a olhar para aquilo ali. Então, assim, o meu olhar, o meu consultório já tem esse espaço de muita escuta e de entender as demandas dela. Então, daí é muito mais confortável para mim, mais fácil, eu fazer as abordagens de reposição, fazer as abordagens hormonais. Porque eu consigo conversar sobre a estrutura que é necessária para qualquer coisa funcionar. Não adianta eu dar hormônio a ninguém se eu não ajustar. Igual não adianta fazer a cirurgia se não der hormônio, se não ajustar a parte metabólica. Mas não adianta eu mexer nisso também se ela não fizer outra parte, né? Até porque os alicerces de exercício físico, sono, dieta, isso aí ela vai precisar me dar, né? De qualquer maneira. E eu não sei, eu já falei outras coisas, já me perdi. Você pode continuar, assim. A gente falou muito de queixa. Central, antes de Lucas... Da mulher contemporânea. Do posicionamento, você respondeu tudo perfeitamente e foi além. Ela chega, que tipo você falou já dessa parte, assim, de como que ela chega e você começou aí, então continue. Isso. E como é que você pode ajudar? Sim. Como? Né? Porque assim, eu vou lá, ela vai me escutar, eu vou falar o óbvio, porque se a gente for conversar com as nossas amigas 40, ou não digo 40, pós-maternidade, que vai atribuir tudo ao cansaço, a exaustão, trabalho e casa, família. Eu acho que era isso que eu tava falando. Pronto. Ela vai atribuir tudo ao cansaço, né? Em algum momento, ela chega achando que tá tudo normal, porque ela tá muito cansada. E aí você vai precisar olhar, será que é só isso? Né? E aí você vai pras dosagens, aí você vai pras taxas, aí você vai pros hormônios. E às vezes você se surpreende com taxas mais baixas até antes da hora, né?
né? Até antes do período que ela esperaria. Às vezes ela está menstruando regular, mas ela já tem flutuação hormonal, ela já tem ovário claudicante, e aí ela já tem sintoma ligado àquilo, mas ela não está nem pensando, porque ela se acha jovem, natural, né? E quando eu falo isso, às vezes ela fica assim, como que vai assim, eu tô menopausada? Não, você não tá menopausada. Você não está menopausando. Você está na fase que é do climatério, que precede, e que isso pode demorar aí, você assim, ótima, menstruando regular, pode demorar ainda anos, né? Só que a gente não pode ficar ligado só na menstruação, se está vindo ou não. E aí você vê, às vezes, que todas as queixas da mulher contemporânea, que você estava atribuindo só ao cansaço de vida dela, tem uma base hormonal. Já, e ela não sabia. E isso eu falo com muita propriedade, porque eu falo por mim. Aconteceu um pouco comigo isso. Porque, assim, uma vida muito desgastante dentro de uma obstetrícia, né? Desgastante no sentido de horas de trabalho, físico de perda mesmo. de noite, desgastante no sentido físico, mental. E, em algum momento, eu me vi com um monte de sintoma e eu nunca achava que era hormonal. Eu me acho ótima. Mas você é ótima. Sou ótima. Mas, porém, muitas coisas acontecendo. E lá, quando vai cutucar, o que era a base do problema? Né? E aí, com pequenos ajustes no sentido de orientação, de reposição, pequenas coisas que você faz, você devolve à mulher a sua condição de bem-estar, né? E aí, é isso que é importante da gente entender, que o nosso objetivo na hormonologia, no que nos linka aqui, é a gente devolver a ela o que ela precisa. Não é dar a ela o que ela nunca teve. Não é deixar ela fora dos níveis fisiológicos. É devolver ela o que ela precisa para ela continuar se sentindo bem. E ela vai ver que ela vai dormir melhor, que o cabelo tá melhor, que a pele tá melhor, que a libido tá melhor, que a vida tá melhor, porque ela malha mais. E aí ela vê que não é que ela não dá mais conta daquilo que ela dava antes. Realmente ela tava puxando o tapete dela, né? E ela pode dar conta de tudo aquilo. Mila, você acha que... Você enxerga que talvez hoje em dia essa falência hormonal, essa queda dos níveis de hormônios femininos tenha acontecido mais cedo do que alguns anos atrás, justamente por conta dessa vida mais agitada que a mulher tem? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho inúmeros exemplos, inclusive o meu próprio, né? Que sou a mais nova minhas irmãs, né? No meu nicho familiar. E sou a mais prejudicada do ponto de vista hormonal, tendo 6 anos, 7 anos de diferença. Então, isso é um exemplo clássico, mais assim que eu posso dar, mais exemplificativo mesmo, real. Eu tenho 7 anos a menos, mas tenho uma vida muito mais desgastada no sentido de, como a gente já falou, né, de exposição, de perda de noites, de horários não cumpridos, de alimentação ruim, de falta de exercício físico. Então, assim, isso me dá... A vida da gente compõe. Por isso que eu falo sempre da alimentação e do exercício físico. Porque se você não cuida da vida, a qualidade de vida que você tem, lhe impõe as suas perdas. De forma mais precoce. E a visão do homem, né, nessa história. Já que eu tô aqui, né, posso falar a minha visão. Né? A gente teve uma conversa ontem, no almoço ontem. Tava só nós dois em casa e a conversa foi exatamente sobre isso. Emily tava falando, eu questionando, que eu tava achando que ela esses últimos tempos tava meio cansadinha demais, assim, meio cabisbaixa. Aí ela começou a falar, eu faço isso. Cara, eu fiquei exausto só de ouvir, né? Tipo assim, eu também faço muita coisa. Meu dia é curto, eu também não paro, mas assim, é diferente. A vida da mulher em relação à vida do homem é diferente. Eu fico, além de tudo isso, de todas essas multitarefas da mulher, como mãe, como empresária, gestora, médica, ainda tem o tal do marido que ainda cobra a parte dele, né? Tipo assim, poxa, você não olha mais pra mim, você não tem energia pra mim, você não tá... né? Enfim, então eu acho que o peso vai muito além da só individual, entra na parte do casal também, né? E isso é qualidade de vida pura, né? Porque o casamento rege muita coisa da vida da mulher também, né? Mas até é um todo, é a qualidade de vida, qualidade de relação com o esposo, mas é a qualidade da maternidade. Porque a gente fala assim, a gente é mãe, cumpre com as obrigações com qualidade. Eu fiz uma entrevista, tá lá, né, no nosso Instagram, @clinicalecetic, com uma paciente amiga nossa, e ela falou exatamente disso, Emily, a gente dá conta, mas muitas vezes sem qualidade. No caso que ela estava falando, era do alto amor.
Ela é uma mulher jovem, de 38 anos, tem uma filha só. Um beijo, Saroca, pra você. E obrigada, né, por ter participado, por ter se entregue aquele momento tão legal. E ela falou disso. No caso dela, o fato dela parar pra se olhar e se cuidar um pouco no contexto estético, que era o que ela estava precisando, eu fiz todas essas perguntas, eu falei, você só precisa se cuidar um pouquinho mais. Ela falou, eu saí daqui, eu estudei melhor, eu trabalhei, me senti, não tinha nenhum resultado ainda do que a gente tinha feito, eu trabalhei melhor, e acredite, eu fui uma mãe mais feliz, porque eu estava feliz, eu estava bem. Então, repercute nas nossas relações com o mundo. Inclusive com os filhos. Uma coisa que eu acho que é muito fundamental falar. Nossos filhos, né? Nossos filhos, eles são reflexo do que eles veem na gente, né? Então, essa coisa de que você se dedica ao filho, e não se olha, esse é o exemplo que você está passando para o seu filho. No nosso caso, para nossas filhas. Mulheres. Né? No caso de Camila, para meninas e menino. Então, assim, a gente estava conversando sobre isso, né? Numa reunião, inclusive, da igreja, eu dizendo assim, ó, eu me policio da maneira até que eu falo com Emily na frente das meninas, porque eu quero que elas entendam que o homem tem que tratar elas daquele jeito que eu trato o Emily. Porque se você fala com um pouco mais de rispidez ou um pouco mais de grossura, ela vai achar que aquilo que é o normal. Então, da mesma forma, a mãe que se cuida, ela tá dando um exemplo pra filha. Você precisa de se cuidar também. Tem também o seu momento. Isso você tá ensinando a sua filha para que ela seja feliz. Sim. Porque se você... Eu tô lhe dando um pouco de recado, será? Talvez não. Mas isso é realidade. Eu tô precisando falar. Sempre rola DR. Mas é sério, não, brincadeiras à parte. Tipo assim, isso eu depois que eu internalizei isso, acho que Sara falou um pouco disso também nessa entrevista. Porque eu perguntei... Não, entenda, ela falou disso porque eu falei da minha experiência. Eu falei como ela em casa. Que a gente se preocupa nesse sentido. E ela falou, eu nunca tinha me tocado, mas é importante que eu passe essa herança para ela. Sim, que a gente, exatamente. Assim, claro, a gente é tomado por algumas demandas, eu e Lucas, mas a gente conversa sobre isso praticamente todos os dias. A gente fala sobre... A gente pode estar envolvido, como vocês, mulheres, como você e tal, mas a grande diferença é que as pessoas vão deixando criar a bola de neve quando chega lá. Pra destruir é muito complicado. Exatamente. É o que eu já ia fomentar do que o Lucas falou, assim, com relação a você especificamente. Essa coisa que, às vezes, no todo das múltiplas funções, né? A gente também tem essa função do casal, essa função sexual. E que não é porque você quer. É porque eu preciso. É porque ela precisa. Sim. Então, esse olhar de que esse é um resgate que a gente precisa fazer pra gente, enquanto mulher, se olhar e dizer assim, eu quero isso pra mim. Eu digo isso todo dia no consultório. Eu não quero... Você não quer pra agradar ele. É um pós, né? É uma coisa do casamento, que é importante também do matrimônio. Pra ele vai ser fantástico se você já quiser, né? Independente, assim, não pra agradá-lo, mas porque pra você é importante. Ele vai adorar saber, né? E aí isso é uma coisa que a gente precisa se policiar, a gente que é muito, muito cheia de função e muito mãe, né? De que a gente precisa botar essa outra função nossa ali, ó. Em igualdade de prioridade. De prioridades. Eu sei que, assim, ao mesmo tempo a gente tem que ter um acolhimento para as mulheres que se sentem sobrecarregadas. A gente acolhe quando você não consegue fazer tudo o que você quer fazer, né? A gente está com 2 mulheres aqui muito polvo. Mas a gente sabe que as mulheres são diferentes e lidam diferentes com múltiplas demandas. E a gente acolhe você que não consegue fazer tudo. É uma construção, né? Para que as pessoas não fiquem desesperadas. Mas entenda também que a gente também não consegue fazer tudo, né? Então, assim, não como parece. A gente é parte do time. Mas a gente precisa, como indivíduo, como mulher, como indivíduo, a gente precisa priorizar. Na nossa cabeça, a gente precisa tentar botar ali igualdade de direitos, porque a sexualidade da mulher é algo muito positivo para toda a vida da mulher, né? Independente do relacionamento. E isso você também pode ajudar, né, Mila? Isso. Como? Fala um pouco pra gente como. Porque a gente orienta, é importante que ela olhe, é importante que ela dedique tempo. Esse tá sendo um dos melhores podcasts. Mas é porque assim, tá vendo? É uma consulta gratuita que eu também tô tendo, não só vocês. Fala, Mila. Então, assim, tá, a gente tem que fazer nossa parte, mas às vezes, do ponto de vista fisiológico, a coisa não vai. Né? Porque às vezes a gente quer e não consegue. Aí eu tô abrangendo de uma forma geral. Eu acho que de antemão, assim, a primeira coisa pra ficar é que a gente precisa querer, eu acho que isso a gente precisa entender, querer melhorar isso pra si e para o relacionamento.
se disponibilizar. Se mentalmente você não se disponibilizar para isso, e se o relacionamento não der espaço para isso, não vai adiantar a reposição. Ok? Então, assim, disponibilizar-se mentalmente, querer de verdade, decidir qual o momento que você vai estar entregue para isso. Porque eu acho que a grande dificuldade da mulher hoje, no cenário da sexualidade, é ter tempo para isso. Porque a resposta sexual feminina não é rápida como é a do homem. Então, assim, para você se envolver a ponto de querer de verdade, de ter boas respostas, você precisa de tempo. E às vezes você chega morta. Então você pensa assim, ó... Quantas me dizem isso? Eu penso assim, ó, doutora, eu chego na cama e penso assim... Ah, meu Deus, daqui mais meia hora, 40 minutos... Não, eu vou dormir logo. Tuf! Dorme logo antes do marido nem chegar. Porque ela tá racionando o tempo, né? Também. Então eu acho que é priorizar-se nesse sentido de criar um momento que você esteja confortável para isso, tranquila para isso, disponível mentalmente, fisicamente, de tempo para isso. Tem que caber na agenda, mesmo que você deixe de fazer outra coisa, né? E aí é sempre olhar para a maternidade, que a maternidade sempre cabe. Tudo que a maternidade pede, cabe na nossa agenda, né? Então, assim, é olhar para isso da mesma forma. E à medida que os meninos crescem, facilita um pouco, porque você consegue deixar ali... Mesmo, não. Agora eu também tenho o meu tempo. Na verdade, eles acabam tomando um pouco de autonomia e sobrando um pouco mais de tempo. E você dando isso lá e dizendo, não, eu também preciso desse meu momento aqui. E aí você consegue se organizando melhor à medida que as crianças crescem. Mas o fato é que precisa estar esse cenário ajustado e precisa ter esse momento do casal e precisa ter esse cuidado de tratamento, porque para a mulher é uma construção diária também ali. Né? Se ela escuta grito, se ela é maltratada, se o cara é grosseiro, aquilo ali, velho, pra ela, depois de resgatar a parte da sexualidade, piorou, né? Porque a sexualidade da mulher é um castelinho, assim, você vai botando uma pecinha, outra, se botar a última errada, se ferrou. Então tem que ter o cuidado, não só pelo exemplo aos filhos, como você falou, que é fundamental, eu concordo plenamente, mas pela cultivar da relação, né? Então, mas assim, aí às vezes você fala, tudo isso tá bom já, e aí, né? E aí a gente precisa olhar para essa mulher, conversar melhor com ela com relação à resposta sexual dela para entender o que não rola. Onde você pode ajudar. Onde que a gente pode ajudar. E sim, a gente pode ajudar com reposição hormonal, né? E impactando não só na sexualidade diretamente, mas no todo. Porque às vezes você vai abordar a mulher só por desejo sexual hipoativo, que é totalmente respaldado na literatura, você fazer a abordagem pelo desejo sexual hipoativo. E você vai melhorar outras tantas coisas. E é com isso que você vê o quanto que o hormônio tem poder. Porque, às vezes, você vai para uma coisa e melhora 1000 outras. Você vai para o fogacho, melhora 50 mil coisas. Entendeu? Então, esse poder do hormônio é muito incrível. E eu acho que é saber usar disso com parcimônia e com responsabilidade justamente para não se perder, né? Porque hoje... tudo é público, tudo é notícia e as pessoas comparam coisas diferentes, né? As pacientes, às vezes, comparam ofertas diferentes. Só porque falou a mesma, né? Tipo assim, reposição hormonal, aí ela acha uma coisa, acha outra. Implante, ela pensa já naquela coisa. Então, assim, elas comparam coisas distintas. E o que todo mundo tem que entender é que existem, voltando à pergunta que o Lucas fez lá atrás, existem vias, existem formas. Hoje a gente tem muito mais segurança na qualidade da droga, na qualidade das drogas de um modo geral, porque a gente trabalha com hormônios bioidênticos. A gente tem muito mais segurança atestada com relação às vias. Então, a gente tem muito menos medo de problema, tem muito menos medo de complicação, de efeito colateral, de trombose, né? Porque você tem a coisa mais elucidada, mais estudada e mais controlada nesse sentido. Então, nos resta trabalhar com as ferramentas que a gente já tem e fazer as melhores escolhas para cada uma. E cada uma é cada uma. Sim, você trouxe isso... Em cada idade diferente, né? Você trouxe isso de uma forma extremamente, assim, importante, porque aí eu tô trazendo um pouco das queixas das nossas pacientes quando a gente aborda isso. Essa parte introdutória, eu sempre abordo com a paciente. Falo exatamente disso, inclusive, porque vai repercutir. Ela está feliz com o que eu estou fazendo. Mas algumas pacientes ainda têm muito medo. Então, é muito importante você trazer isso pra gente, para desmistificar um pouco esse medo. A gente não tá falando que é isento de risco, e eu sempre comparo a uma dipirona e a um paracetamol, que a dose do paracetamol, a depender de como pega esse organismo, pode te fazer uma hepatite fulminante. Quando a paciente fala assim, né? Então eu falo, não, compare um pouco de uma forma mais óbvia, mais tranquila. Mas ainda o grande medo de reposição hormonal, pelo menos pode ter mais, então você pode trazer isso pra gente, mas dentro da nossa realidade é basicamente poucos. Você falou trombose, o segundo,
câncer de mama, né? É assim, medo, não vou fazer. Acne. E o terceiro, a parte estética de acne e de cabelo. Fala um pouco pra gente assim, tá, vamos tratar, tá ok, mas você precisa orientar a paciente, toda vez que a gente vai medicar, a gente tem que falar um pouco da complicação. Quais são as possibilidades e tenta trazer isso pra gente em dados reais. Porque assim, uma coisa é a possibilidade de existir, mas e na prática? E se existir, o que é que você pode fazer? Como é que existe um acompanhamento, um respaldo? Fala isso pra gente. Eu acho que são coisas reais, né? Eu acho que não dá pra você falar em nenhum tratamento, como você disse, sem falar em complicação, em chance de complicação. O que a gente precisa avaliar e conversar com a paciente é, assim, falando especificamente dos 3 pontos que você traz. A questão da trombose. Mudou toda a história de risco quando você mudou a via, né? A questão da trombose está absolutamente interligada à via oral de reposição hormonal. Então, você mudando a via para uma via transdérmica, você praticamente Elimina esse risco. Perfeito. Tá, eu não sabia. Pois. Tá vendo? Não sabia. É importante. É importante a gente, porque a gente é informador. A gente é médico informador. Então, olha só. Acne e outras coisas que elas queixam, né? De cabelo, oleosidade, outras questões, especialmente quando você está lidando com androgênios, é uma preocupação e é uma realidade. Mas aí eu converso sim, é risco-benefício, é botar na balança e são coisas que têm tratamento. Ela vai cuidar dessas outras coisas. As dermatologistas lidam muito bem. Quem lida com medicina estética lida muito bem. Então não é você não vai se fechar um benefício que você vai colocar para ela. Essa coisa da acne. Pelo risco do acne. Talvez você faça uma péssima adaptação à droga e você precise suspender e você suspende. Mas isso não é a regra. A regra é você ter um aumento, ter enfim, um pouco mais de mas que o benefício vale a pena. Mas que o benefício vale a pena e que você consegue tratar a pele, né? Com suplementações, com fórmulas antagônicas, com tratamentos dermatológicos, estéticos, com outros. Eu acho que não devem viabilizar. E aí fica, daqui a pouco eu deixo você falar, e aí fica o terceiro ponto, só para não perder o raciocínio total. O terceiro ponto, que é o grande X da questão, né? Que é a questão do câncer de mama. Que eu acho que a gente carrega e paga o preço até hoje de um WHI, que foi um estudo feito lá atrás, há 15 anos, 20 anos, acho que uns 20 anos, 20 e poucos anos. A gente até hoje carrega nas costas o que esse estudo mostrou lá atrás. E ele mostrou aumento de risco de incidência de câncer de mama. O estudo mostrou isso. Mas o estudo mostrou isso cheio de questões. Primeiro que ele usava drogas que não é o que a gente usa hoje. Ele usava via que não é o que a gente usa hoje. Né? Ele interrompeu o estudo em algum momento pela insegurança, mas ele perdeu... a gente nem sabe o que aconteceu. Morreu mais mulheres por outra... Essa mortalidade no final, a mortalidade não foi maior pelo câncer de mama. O diagnóstico foi maior. Mas, enfim, o fato é que a gente carrega esse estudo nas costas até hoje, e hoje a gente tem outras possibilidades de droga, outras vias. Então, eu sempre tento falar assim, esquece esse estudo, não esquece no sentido, negligencia ele, mas esquece porque ele não traz mais hoje o que a gente usa. Então, eu não posso ficar me comparando. Não é a realidade. Eu preciso de um outro que fale da realidade de hoje, entendeu? Não dá para eu tirar o câncer de mama da conversa com a paciente. Não dá para não colocar que esse talvez seja o principal risco, mas dá para dizer que risco é esse junto do benefício. E a mulher que não usa hormônio nenhum, ela tem risco? Ela também tem risco, né? Então, a mulher que vai estar com aquele risco potencializado é aquela mulher que já tem um risco. E eu tenho pacientes hoje de 40 anos com câncer de mama sem usar nada. Uma, não, várias. Entendeu? Então, assim, eu acho sempre, primeiro, que a gente não é detentor, e a gente tem que dizer isso para elas, a gente não tem controle total sobre as coisas. A paciente gosta de achar que o médico tem o controle 100% das coisas. Não tem. Não tem. Por mais que você faça tudo perfeitinho, certinho, não tem. Por mais que você não faça, também não tem. Mas então, se não faça, né? também não tem, entendeu? E assim, isso precisa ser dito. Você pode ter um câncer de mama se você fizer ou se você não fizer. Talvez você fazendo, você esteja aumentando sua chance. Talvez sim, talvez não. Depende de quem seja você, no sentido genético ali para aquele câncer, e a gente não sabe isso previamente, né? Então, o que eu acho que a gente tem que ter de cuidado maior é com as pacientes que têm já o passado de câncer de mama, as pacientes que têm o histórico de familiar muito forte de uma câncer de probabilidade mama, maior as mesmo. pacientes que têm aquele câncer estrogênio dependente, porque essa é uma outra coisa. Nem todo de câncer de mama é estrogênio dependente. Mas se tiver um câncer de mama, a culpa vai ser do estrogênio, né? Mas nem todo câncer de mama é estrogênio dependente, nem todo câncer de mama tem receptor. Só que a gente não tem essas informações para todo mundo, que seria
o melhor dos mundos, né? Mas eu acho que não dá para deixar de conversar com ela sobre isso, para ficar um resumo, mas a gente tem que tirar o pânico. Porque viver no pânico de uma doença que você sabe se vai ter ou não, e pagando o preço de um monte de queixa, não sei, você tem que colocar. E aí para ela vai fazer sentido ou não. E ela tem que fazer escolha. E essas pacientes, Mila, que têm alguma probabilidade maior, porque tem história familiar, tem uma genética que favorece, é impeditivo que ela faça a suplementação hormonal? Tipo assim, não, você não pode? Vai depender de um monte de coisa, mas no geral, elas são mais restritas. Tá. A nada, nenhum hormônio. É importante. Esse é hoje o posicionamento das sociedades, né? Vinculadas. A probabilidade é elevada, então aí o risco não vale. Existe muitas coisas. Não, eu acho que assim, existe muito tabu em cima disso aí ainda. Eu acho que tem muita coisa que precisa ser elucidada nesse sentido. Então, assim, eu acho que eu falo aqui agora como sociedades. As sociedades consideram pacientes com passado de câncer de mama, pacientes que teoricamente não teriam acesso à reposição hormonal. Paciente, mas passado próprio. Passado próprio. Eu falo, e passado ou familiar? História familiar direta. Aquela recorrente, tá. Mas o da história familiar dá pra você entrar mais nessa questão de qual câncer que ela teve, qual câncer que a mãe teve, né? Entendi. E definir o risco da paciente. Mas o passado próprio é hoje o grande contraponto da literatura, certo? Aquela hora que eu ia falar é o seguinte, esses menos importantes, digamos, do ponto de vista de orgânico, né? Porque tudo é importante. Acne, queda de cabelo, hipertrofia do clitóris, né? Que é quando você usa mais a parte de hormônio masculino. São sempre doses dependentes. Eu digo assim, essa nossa abordagem que foi falada há pouco tempo, da nossa visão mais fisiológica da coisa, não exagerar e tal, isso acaba dando uma protegida nessa parte dos efeitos colaterais, você trabalhar com doses mais fisiológicas. Dá uma protegida, mas não extingue, né? Sim, porque, claro. Assim, a mulher, e aí de novo, cada um é muito, muito singular, né? Tem mulheres que têm a mesma dose de uma testosterona para uma, não vai fazer nada, e para outra, às vezes uma dose menor, ela vai ficar cheia de acne. Porque tem pessoas mais androgênicas por si só, né? Tem as mulheres que já têm um nível um pouco melhor, ou que tem uma conversão ali depois mais fácil, né? E de mais favorável, uma mulher menos inflamada, ela vai aproveitar todo o hormônio. Então, assim, tem 1000 coisinhas a mais aí, né? Mas, de um modo geral, o que eu acho que pode ficar como mensagem é, se a gente garante, se a gente faz de nível fisiológico e se a gente evita doses suprafisiológicas, que é o grande X da questão, assim, a gente minimiza os efeitos deletérios, sim, né? Não exclui por essa questão. Claro. Cada uma vai ter uma absorção e uma taxa de conversão ali metabólica interna, porque um vai gerando o outro, né? Muitas vezes na cadeia metabólica, e às vezes vai ser mais. Mas eu acho que para isso vale a premissa da gente sempre iniciar com a menor dose possível. Mesmo que naquele primeiro ciclo, ela não fique 100% satisfeita. Perfeito. Com o que ela de criou resultado. de expectativa, de resultado, né? Mesmo que naquele primeiro ciclo ela de ação nossa, ela não fique assim, não tenha a vida tão impactada, mas eu acho que o caminho é sempre do pouco caminhar com a menor dose possível e perfeito. ir sentindo qual a resposta dela, né? Até porque às vezes baixas doses pode ter uma repercussão elevada. Muito grande. Né? E trazendo um pouco para a parte mais... Mais difícil que baixas doses, dentro do fisiológico, tem os efeitos colaterais não desejados, assim, pelo menos como o Lucas fala, hipertrofia de clitóris, é difícil que com doses fisiológicas isso aconteça. Da parte prática mesmo, assim, tipo, acho que muitas mulheres não sabem exatamente como funciona, né? A questão dos implantes, né? Da via transdérmica. É um procedimento simples, do ponto de vista de dor, de como é que funciona. Geralmente, essas são as perguntas que a gente escuta, né? Ah, doutor, vai doer? É rápido, não é rápido? Faz no consultório? Faz na Listetic? Como vai ser? Faz na clínica de Camila? Como é que funciona isso? É um procedimento super simples, né? Acho que a primeira coisa para se falar sobre os implantes é considerar isso como uma via. Sim. Uma via de apresentação do hormônio, uma via de entrega de hormônio para o organismo. E tentar desmistificar um pouco tudo que vem em cima do nome implante, né? Tentar desconstruir a associação do chip da beleza com os pellets que serviriam para reposição hormonal como uma via,
né? Que eu acho que é o que a gente quer. A gente sabe que a via transdérmica é a melhor. A gente sabe que se a gente evita a passagem hepática é o melhor. Então, se eu posso dar pela pele, passando gel, que é diário, que precisa dar o tempo de secar, eu posso entregar isso direto na circulação sanguínea, direto no microcapilar ali, é uma entrega mais disponível, mais rápida, mais efetiva. Mais segura, né? inclusive, né? Então, é por isso que tem um grande espaço. E é por isso que mesmo com essa coisa aí do chip da beleza puxando para lá e para cá esse assunto dos implantes, a gente não pode deixar de olhar para os implantes como uma via de entrega mais disponível, né? Para o paciente. E do ponto de vista de procedimento, é muito simples, né? Não é um procedimento, é um cortezinho minúsculo de 0,5, 0,3, um cortezinho minusclinho, por onde a gente introduz um trocáterzinho, que é um canudinho, através do qual a gente vai introduzir as medicações e depois dá um pontinho simples. E precisa tirar? Não. Aí depende, né? Existem implantes absorvíveis e implantes inabsorvíveis. Os pellets absorvíveis não precisam tirar e vão ter duração em média de 6 meses. E os inabsorvíveis são aqueles que vêm dentro de um cilindrozinho e esse a gente precisaria tirar essas cápsulas, esse plásticozinho, esse siliconezinho depois. Se não tirar, tem algum problema? O ideal é que tire, mas se não conseguir tirar, parece não ter nenhum problema. E a rotina, assim, a mulher, né? A mulher, o homem que também pode repor hormônio via transdérmica, por implante. Mas a pessoa faz o procedimento, coloca o pallet, o implante. E você falou de uma durabilidade de ação de 6 meses. Mas existe uma rotina pré-estabelecida de dosagem de hormônio? Tipo, fazer o exame de laboratório com X, X e X para ver como é que isso está evoluindo ou não precisa? A pessoa simplesmente 6 meses, depois vai lá e bota de novo. Bota outro, Eu acho que na primeira, até que você chegue nas ajustes de dose, vale a pena importante dosar. que você dose no meio do período, né? Que é quando você vai estar no pico. É isso que eu queria saber. Do ponto de vista de sintomatologia, dos sintomas. Você coloca hoje, geralmente, claro que cada indivíduo, né, é único, mas geralmente a melhora, a repercussão assim, poxa, tô sentindo. Tem, geralmente, uma média de início de melhora? Em torno de uns 45 dias, o começo do pico, né? Certo. E eu acho que se você pega no meio desse período e você dosa, nessa fase de você estar adaptando qual é a sua dose ideal, eu acho que é bacana. Top. Você dosa no meio do caminho, nessa fase que você tá ali, teoricamente, no platô, e você... Eu tenho que colocar implante. E assim, a pessoa é obrigada, que as pessoas já sabem da vida, mas a pessoa é obrigada a compartilhar isso. Tá bom, já entendi. Que você nunca usou? Isso é muito novo. Não, é muito... Nada de... Quem disse? Eu Você- tenho um monte desses sintomas aí, eu ainda não fiz. Aí é você que A tá minha dizendo. investigação tenho, consigo dar conta, consigo, muitas vezes sem qualidade, sim, sem qualidade. Cumpro as obrigações, mas podia às vezes estar cumprindo de uma forma melhor. Mas é interessante você trazer isso porque são as dúvidas. São as dúvidas impeditivas, né, que impedem muitas vezes as pacientes se beneficiarem de algo tão fantástico. Só 2 coisas assim pra gente concluir. A gente falou muito de hormônio. É só hormônio que coloca dentro? É só o hormônio que falta na mulher? Ou existem outras medicações que podem agregar também valor junto com o hormônio a participar desse processo de anti-envelhecimento, de cuidar dessa parte toda metabólica que envelhece tanto a gente, que traz sintomas e também trazer qualidade de vida, Mila? Você pode associar. Você pode associar outras antioxidantes, outras condições que podem ajudar. Eu acho que isso aí vai ser muito individualizado, né? Para entender. Mas existe, não Mas é só existe. hormônio. Mas existe, não é só hormônio. É importante porque, às vezes, quando a gente fala de ginecologista para cuidar dessa parte, algumas pessoas falam assim, eu vou repor hormônio, mas eu já ouvi falar que tem algumas outras medicações que podem me dar benefício e o gineco não vai me ajudar. Não, depende. Ginecologista que se compromete, que se propõe a cuidar disso de uma forma ampla e não só reposição numa fase menopausa estabelecida, como você falou, a gama de possibilidades de forma individual é maior do que simplesmente estrogênio, testosterona, né? O que todo mundo já sabe. Tá. Quer fazer mais alguma pergunta, meu amor? Acho que foi bem rico. A gente tá Tô aqui batendo um muito papo, acho que mais de 1 hora já. Não tem 1 hora... Matheus não botou o cronômetro ali, eu tô perdido. Mas, Mila, então assim, só pra gente Mateus. concluir.
dentro de toda essa conversa que a gente teve riquíssima, maravilhosa hoje, qual é o recado que você quer deixar para as mulheres que sentem isso tudo e ainda as que desejam, né, seguir à frente, ou as que ainda, meu Deus, eu sinto isso tudo, mas não ainda. Qual é o recado que você daria? Eu acho que, com relação aos dois tempos, as que desejam, as que não desejam, minha primeira acolhida é nesse sentido, assim, eu acho que a mulher tem que sentir o que quer fazer e buscar. Eu acho que são tratamentos que dependem dessa parceria e dessa troca e dessa dupla aceitação, né? Então, eu acho que as mulheres que se sentem que não estão na sua hora, eu acho que devem se informar, devem buscar ampliar as informações de forma que ela reduza os medos, porque a gente só reduz medo com informação, né? E a gente só se apropria só sabe tomar boas decisões se a gente tiver as informações de melhor qualidade. Então, para essas que se sentem inseguras, eu acho que tomar seu tempo e seguir em busca das informações que possam lhe trazer esse conforto para que ela mude de ideia se isso acontecer. E para aquelas que se sentem prontas e acham que e buscam ajustar e melhorar a sua vida, procurar esse caminho, né? Eu acho que existem múltiplas alternativas. Eu acho que o medo não é uma coisa que deveria ser um critério, né, para procurar se cuidar, porque eu acho que ter medo de uma coisa não invalida se beneficiar de outra. Eu acho que a ideia é abrir. Eu acho que o recado principal para as mulheres, de um modo geral, não só na data de hoje, que se aproxima do Dia das Mães, mas sempre, é a mulher não perder a chance de se olhar, de se cuidar, de se entender, de saber que precisa cuidar de si para cuidar dos outros e para cuidar de tudo mais que ela faz. Então, esse é o recado central. E buscar assistência e parcerias profissionais no sentido de acolhida nessa direção. Sem medo específico de nada, não é para ter medo, é promoção de saúde, é melhoria. Ninguém está propondo, nem quer propor nada para dar medo. Não é essa a ideia, né? O medo não deveria ser uma coisa nessa interface de consulta comigo ou com a outra pessoa nessa linha. Eu acho que é trazer quais são as expectativas e alinhamento de expectativa, que eu acho que é bem importante. O alinhamento de expectativa e a gente poder sugerir para cada um o que cada um está buscando, né? E isso pode ser reposição oral, isso pode ser alguma coisa intramuscular, isso pode ser a parte hormonal. Então, assim, existe muita coisa, né? E é uma área muito crescente. Eu acho que é buscar o que tá lhe faltando de alguma maneira, tentar dividir isso para tentar compensar o que está lhe faltando, para que você se sinta melhor. E aí que ela mesma vai ampliando a zona de desejo dela, né? Do que ela pode agregar mais. Perfeito. É importante, assim, que você traga isso e a gente, dentro da nossa área, se é uma queixa que te incomoda e que existe opção terapêutica segura, aí é da minha área, aí é da área de Lucas, é da área de Camila e de qualquer outra área médica, onde existe algo que é desconfortável, que incomoda e que tem solução. Por que não? Essa é a minha frase sempre, né? Claro, as custas de informação. Então, a gente está trazendo aqui para você que viver achando que é normal, essa exaustão, simplesmente pelas demandas da vida, pode não ser normal. Claro que às vezes a gente vai ter aquele dia mais puxado que a gente vai estar mais cansada. Sim. Mas viver nesse cansaço, nessa exaustão, talvez você possa se beneficiar de um acompanhamento mais voltado para isso e viver com uma qualidade de vida muito melhor, né? Eu acho que, assim, ter assistido, quem chegou até aqui, a gente nem falou hoje, curta, deu joinha. Eu ia falar lá, ela disse que ia se apresentar um pouco mais, mas nunca é tarde. Pois é. Porque, assim, eu acho que a quantidade de informação que teve aqui hoje foi bem bacana, né? A gente tentou trazer isso de uma forma, enfim, de fácil acesso, de fácil compreensão a todos. Não precisa de ser médico para entender do que a gente está falando. Todo mundo entende o que é uma exaustão de uma mãe, de uma mulher ativa. Então, compartilhem esse conteúdo com as pessoas que vocês acham que precisam de ouvir isso, né? Porque isso é auto-amor, isso é autocuidado, e espalhar esse bem e essa boa nova aí, dessa possibilidade mais atual de você ter uma qualidade de vida melhor através dos cuidados médicos que a gente tem disponível hoje.
né? Deixe seus joinha. Fala aí, amor. Tem Já que deixar falei, o seu joinha. deixa o joinha. Não é o seu like, porque aqui ele fala assim, ele começou assim. Mas eu sempre sou... né, Mas você muito disse que ia bullying fazer comigo. só daqui a 20 anos que você ia chegar nos 50? Não, eu sou jovem, isso é óbvio. Herança Tá na do cara pai, que eu sou né? jovem. Herança do pai. Mas Mila, me aguarde no consultório, só assim pra eu voltar. Mas... E muito, muito, muito obrigada pela forma clara com que você trouxe esse tema, pela forma direta, como você é, né? Porque é isso que é no consultório, e às vezes ainda tem isso. O pudor da mulher falar da sexualidade, das suas necessidades. Ai, meu Deus. Não, gente, é sim possível. A gente precisa também estar se sentindo bem, bem disposta, bem bonita, bem sexy, bem com a libido, bem em tudo. Né? Isso é possível com a ajuda de quem entende, quem tem expertise para fazer isso. Muito, muito, muito obrigada. Também queria agradecer a você, Mila, pela sua presença. Foi maravilhoso. Eu sabia que ia ser, tinha certeza que ia ser top. E assim, já convidando para a próxima, porque a gente vai ter outros assuntos para falar, né? E como a gente achou que ia entrar nesse assunto, e você falou, não vamos falar muito disso não, porque senão só vai falar disso, né? Porque, claro, aí ela acha com que você sou na eu. mesa é. Opa, aí, rapaz. Que bom. Então, a gente já está deixando o convite aberto para trazer uma coisa que Camila sabe falar de uma forma direta, clara, prática e que assim a gente fica, meu Deus, é possível, é sobre a sexualidade da mulher. Então já fica o convite aqui para a próxima, né, para a gente também discutir sobre esse assunto que eu acho que tem muito a acrescentar. E em breve, aguardem, já que você falou, a agenda de doutora Camila Rabelo vai estar aberta lá na Clínica La Estetique, a gente só está arrumando, né, a casa isso. para que isso aconteça de uma forma segura, para que começar você certo. se sinta completamente acolhido e não simplesmente vou procurar a Camila porque ela vai botar meu implante. Não. Ela pode mais, ela pode te oferecer mais na consulta, na papoterapia, que ela enriquece tanto a gente. Obrigada, mais Obrigada a vocês pela oportunidade, foi uma delícia. Acho que foi ótimo a gente conversar, trocar ideias de forma... Acho que esse olhar multidisciplinar vai ser muito legal, né? A gente pensar parecido é muito legal. E eu acho que isso só vai enriquecer as pacientes que puderem se beneficiar dessa assistência, que eu tenho certeza que elas já são super bem cuidadas lá naquela clínica deliciosa e linda. E a ideia é sempre a gente poder agregar mais nesse sentido, né? E é um papo sempre muito, muito bacana e muito rico, porque é o dia a dia de todo mundo, né? É isso aí. Ninguém deixa de viver isso e todas as mulheres viverão menopausa, né? Quando a gente pensa assim, uma coisa que todas as mulheres terão, 100%. É verdade. 100%. Nada mais é 100% para todo mundo. Né? Talvez na ginecologia, mas todas as mulheres ou morrerão ou entrarão na menopausa. Então, precisa haver esse olhar de cuidado, sim. Precisa voltar a olhar para isso, precisa se cuidar, porque a gente morre cada vez mais tarde e a gente precisa viver com qualidade de vida, física e mental, né? Porque está diretamente ligado à cognição e à saúde mental, toda essa questão hormonal. Outra questão que a gente pode trazer muito, que as pessoas acham que o benefício de todo tratamento é só físico. Sim. E o envelhecimento cerebral, né, cognitivo, de raciocínio Isso. da mulher é muito por conta do hormônio. Então, e hoje a gente precisa estar bem Tem também. muito receptor lá, né? Exatamente. Ai, obrigada. Beleza, Até gente. a próxima, Feliz Dia das Mães, né? Feliz Dia das Eu não Mães. congratulei ela. Parabéns, minha Feliz Dia das mãe, Mães. por hoje. Felicidades. Parabéns, minha sogrinha querida do coração, por hoje e a todas as mães pelo dia de domingo, de amanhã. Parabéns a você, Lila. Valeu, Parabéns valeu. a nós, parabéns à minha tia pelo dia de hoje, parabéns a todas as mães no dia de amanhã e que esse bate-papo possa contribuir para muita gente. É isso aí. Obrigada. Um beijo. Ótimo. Eu falo demais, né? Ah, não. Você não fala.